Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Independência, autodeterminação ou apenas a minha na tua mão? No Rasta News de hoje, falaremos sobre a nova palavra que está tomando a nova língua de Banânia e servindo de escudo à crocodilagem, à quilingagem e à bigodagem bolivariana. No Rasta News de hoje, soberania. O mundo moderno está cada vez mais conectado. Brasileiros consomem um anti-imperialismo americano feito em Hollywood. Jovens patrícios trocam DSTs em albergues em suas Eurotrips para a Polinésia. Os travestis aceitam Bitcoin e um peido dado por um governo de uma nação longínqua é capaz de provocar uma diarreia econômica do outro lado do oceano. Com o desenvolvimento das relações comerciais, do trânsito de viajantes e a tendência à janelagem de países que compartilham fofocas uns dos outros através de suas agências de inteligência, a formação de blocos é algo praticamente inevitável. Entre os diversos medos e delírios da contemporaneidade, a palavra de poder, soberania, é evocada como um encantamento que age sobre homens e jumentos. Mas o que é essa tal soberania? De onde vem, como vive e o que come? Soberania é um nome tal qual Osvaldo ou Melquisedeque, pertence a um bebê que já nasceu velho, tão velho quanto as necessidades humanas. Se começamos o nosso recorte investigativo na cristandade medieval, de onde a modernidade herdou boa parte de suas discussões políticas, soberania aparece como quem nasce de um litígio de família, igreja e império disputando quem tinha a última palavra sobre os homens e sobre Deus. A modernidade, no século XVI, deu-lhe um padrinho, Jean Baudin, que, cercado de guerras entre católicos e huguenotes, pregou a necessidade de um poder absoluto e perpétuo que pudesse arbitrar e garantir a liberdade religiosa. O século XVII foi marcado pela Guerra dos 30 Anos, uma guerra cheia de conflitos políticos, religiosos e divisões de mundo. A guerra se encerrou com a Paz de Westfália, o batizado oficial do Estado moderno, esse ídolo invisível que manda sem rosto. A partir dali, cada rei foi se tornando papa em sua paróquia, senhor absoluto dentro de suas fronteiras, um poder exclusivo para impor sua religião, suas leis e seus impostos. Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. Vai me desculpar, mas eu sou um cidadão consciente. Então paga todos os seus impostos. Ora, eu sou um cidadão consciente, não fanático. Nenhum vizinho podia mais se meter no quintal do outro, nascendo aí o dogma da não intervenção e o mito da soberania plena. Thomas Hobbes foi contemporâneo dessa guerra, bem como dos horrores da Guerra Civil Inglesa, e em seu trauma, ele acrescentou a essa alquimia política a pedra de craque filosofal. Sem o grande Leviatã, disse ele, o homem humano volta ao seu estado de nóia e devora o vizinho tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Anos mais tarde, João Muito Lócrio tentou pôr um freio de direitos naturais no monstro, dizendo que o Estado precisava adotar a postura de Anderson do Molejo. Pode até comer o cidadão, mas com consentimento. Comi, estuprei, não. Comi, consenso. Fique bem claro. Esse tal do consentimento dos governados é o consentimento dos fudidos, né? Já Jean-Jacques Rousseau, numa reviravolta lírica, declarou que soberano era o povo e essa tal de vontade geral, esta virgem deflorada por 1000 homens. Mas no calor da Revolução Francesa, o Abade Sieyès conjurou um novo feitiço a partir desse conceito. Da névoa russoniana, ele trouxe a tal vontade nacional. Onde Rousseau falava em povo como um conjunto de indivíduos que se dissolvem no todo, Sieyès enxergava uma entidade política distinta, a nação, um corpo coletivo que existe para além das vontades pessoais e muitas vezes até mesmo contra elas. Foi assim que a ficção abstrata da vontade geral ganhou o endereço, bandeira e guilhotina. Tornou-se fundamento de uma soberania nacional que justificava o fim da monarquia, a convocação da Assembleia Constituinte e depois toda a fúria jacobina. Mas a história não para na guilhotina. A tal vontade nacional do Abade Sieyès, que já nascera de parto forçado,
atravessou o século XIX e virou moda em todo o continente. Foi ela que uniu a Itália sob Garibaldi e Cavour, que inventou a Alemanha de Bismarck, que inflou a retórica dos impérios coloniais e até os hinos de guerra de Napoleão. De repente, a soberania não era mais o direito de um príncipe governar os seus súditos, era o direito da nação inteira. Saiu, como diria o filósofo dos dentes estragados, de um nós para um grande eu coletivo, uma abstração com bandeira e marcha militar a engolir territórios e subjugar povos, uma religião civil cujo sacerdote era o Estado. A tal vontade nacional, vendida como libertação, terminou como lambeção de bota. Na Primeira Guerra Mundial, ela chegou ao paroxismo e a Europa resolveu suicidar-se em trincheiras. O melhor da aristocracia católica, aqueles últimos remanescentes de uma ordem fundada em honra e hierarquia, foi moído no barro do Verdun e do Somme. Ali morreram não apenas soldados, mas o último freio espiritual a um Estado que já se imaginava absoluto. O século XIX havia inchado o peito das nações. O século XX começou com o cano das metralhadoras apontado contra seus próprios filhos. Quando o pó assentou, a Europa já não era mais a mesma. No lugar da cavalaria de sabre e cruz, restava burocratas, comissários e ideólogos. A guerra matou não apenas corpos, mas tradições inteiras. Daquele luto, nasceu a Era das Massas, o homem micareta e, com ele, a tentação totalitária. Em busca de um novo modelito, embalada pelo cajuzinho do verão, vestiu o uniforme marrom, ergueu a suástica, cantou o hino de Mussolini e justificou com o genocídio em nome do folk, do povo, da raça, da classe. A mesma fórmula que guilhotinava reis em Paris legitimou campos de concentração na Alemanha e expurgos na Rússia. Rousseau talvez sonhasse com uma comunidade de cidadãos iguais, um retorno ao Éden, mas o que veio foi a nação como Leviatã turbinado. Terminada a carnificina, a tal soberania foi retalhada por tratados, congressos, organismos internacionais, intervenções humanitárias e todo tipo de tribunal supranacional que prometia a ordem e só entregava papel timbrado. A verdade nua e crua do império caiu nas mãos dos vencedores de ocasião. Primeiro, os americanos com seu dólar e suas bases militares, depois os russos com sua foice e sua burocracia que sobreviveu ao muro, em seguida os chineses com seu partido único e sua posterior farsa de mercado, e nas bordas, principados islâmicos, cada qual com seu poço de petróleo e seu arsenal comprado em dólares e suas ideologias feitas na Europa. No meio desse banquete, a ONU, um grande teatro diplomático, onde até mesmo um ditador genocida sobe à tribuna para pregar a paz mundial. Mas não há nada de perverso nas ideias humanas que não possa piorar no continente das repúblicas cocaineiras. Recentemente, com a necessidade de Donaldo, o trompete, de voltar os seus olhos para os seus vizinhos mais próximos, o debate sobre soberania nacional inflama-se novamente com a disfarçatez de uma Suzanne von Richthofen comemorando o Dia dos Pais, ou então o Eduardo Milk no Fórum da Liberdade. Meu irmão, eu não preciso acreditar na benevolência dos americanos para saber que soberania na América Latina é uma grande conversa fiada. Simplesmente significa que narcotraficantes possam continuar mandando nos assuntos internos dos seus países. Significa que cada narco-estado e cada tirano apenas mata, prende ou censura os seus próprios cidadãos, enquanto a maioria da população usufrui da estabilidade na pobreza, enquanto caga no mar. As pessoas cagam no mar. Essa é a soberania nacional, meu amigo, onde 26% da população está abandonada pelo governo para viver em área dominada pelo narcotráfico. O nosso anti-imperialismo é de aluguel. A gente faz passeata contra os Estados Unidos com camiseta fabricada no Vietnã, enquanto exportamos commodities para Pequim. E na Amazônia, a soberania nacional há décadas significa mais de uma centena de ONGs estrangeiras fazendo política no Brasil com dinheiro alheio, no caso, o seu dinheiro e de outros países. Já em Brasília, a soberania nacional é o herdeiro da Open Society, Alexander Soros, pousando em Brasília para dar sua palestrinha ao Haddad e à lindíssima, maravilhosa Erika Hilton. Me chama no zap. Quanto à Rússia, a soberania agrícola brasileira depende do adubo do Putin. Eis o retrato da nossa independência, né? Sem a bênção do Kremlin, a soja não brota, o milho mingua e o boi emagrece. Nós somos o celeiro do mundo, mas o celeiro precisa do potássio russo para não virar galinheiro vazio. Enquanto os generais de Moscou marcham ali pela Ucrânia, o Brasil precisa ficar pianinho para garantir que os cargueiros de fertilizantes não parem de atracar em Santos. É a famosa geopolítica de merda, né? A geopolítica do esterco. Tá, mas e os Estados Unidos? A dependência brasileira em relação aos Estados Unidos também não é brincadeira. Nosso maior parceiro comercial pode até ser a China, mas se o Brasil vende avião da Embraer, aço e celulose, ele só consegue fazê-lo porque importa dos americanos as peças, a tecnologia e até o mercado para escoar o produto. Mais de um quarto de todo investimento estrangeiro direto vem de Washington. E sem essa grana, o nosso parque industrial vira sucata em 2 carnavais, meu amigo. O dólar
é o verdadeiro totem da economia nacional. Mesmo quando se negocia com a China, o acerto é feito na moeda americana e basta os Estados Unidos fecharem a torneira para o Brasil se ver sem liquidez, sem crédito e sem fôlego. Na defesa, a dependência é ainda mais explícita. Radares, satélites, softwares estratégicos e a própria competitividade da Embraer só existe porque passam pelo crivo americano. No setor energético, quando a Venezuela colapsou e o Brasil quase ficou sem diesel, quem segurou a bronca foram os cargueiros dos Estados Unidos. E se não bastasse a matéria-prima, a dependência é também cultural. A nossa infraestrutura digital é feita por Google, Microsoft, Apple, Meta. Nossos cinemas e rádios vivem de Hollywood. E até mesmo o anti-americanismo tropical que se vende em banquinhas da USP tem estampado em camiseta da Marvel. É para cada imperialismo um império, mas o Brasil tem o seu próprio. Dentro da própria América Latina, o Brasil tem o seu imperialismo. Não é o imperialismo de jatos supersônicos e porta-aviões, é o imperialismo caixa preta do BNDES, do petróleo subsidiado, da propina, da solidariedade entre os povos. As narcoditaduras que nos cercam dependem de nós para financiá-las. É assim com Cuba, que recebe médicos de jaleco e dólares de mala. É assim com a Venezuela, que sobrevive vendendo petróleo com desconto e comprando silêncio diplomático em Brasília. Foi assim com a Bolívia de Evo, onde seus herdeiros sempre tiveram no Brasil um sócio oculto para os seus cocais travestidos de soberania indígena. O nosso anti-imperialismo, no fundo, é um neocolonialismo invertido. Sustentamos tiranos falidos para que eles continuem falidos em paz, mas sempre gratos à mesada de banânia. E parece então que o Brasil acende uma vela para cada imperialismo do mundo, né? Então, que lugar há no mundo de hoje essa tal soberania? A resposta não está nas discussões geopolíticas de YouTube, mas no bom e velho Agostinho, o rochedo de Hipona. O velho bispo africano já havia nos dado a senha. Sem justiça, todo reino é apenas uma quadrilha bem organizada. E justiça aqui não é o decreto do tirano, nem a toga do Tribunal Internacional. Nós estamos falando da ordem divina que coloca limite no poder dos homens. O resto, meu amigo, é só violência bem vestida, né? Agostinho mesmo dizia, né? Sem justiça é só gangue, né? Pode-se falar em soberania nacional, popular, coletiva, nacional, o caralho é quatro, meu irmão. Se o governo não submete seu poder à medida da justiça divina, então não é soberania, é banditismo com brasão, né? O rochedo de Hipona sabia o que nós esquecemos. Toda autoridade é precária e só é verdadeira quando serve ao sumo bem. No fim das contas, a verdadeira soberania de uma nação não está no dólar de Washington, no adubo de Moscou ou no cheque chinês, mas em quão próxima ela está da justiça divina na cidade dos homens. Aonde estão os seus homens mais notáveis? Quem são? São homens de gênio? São homens heróicos, de grande virtude? Ou são politiqueiros e empresários? O resto, senhoras e senhores, é apenas bigodagem com Constituição. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Hans Kelsen. Bom, se Jean Baudin falava em autoridade absoluta, Rousseau em vontade geral, Sieyès em vontade nacional e Agostinho em justiça divina, Hans Kelsen trouxe para a mesa a mera formalidade jurídica. Chegou ali de jaleco, apagou o quadro e escreveu: soberania é a validade de uma norma que depende de outra norma anterior que lhe dá validade. E assim, esse Ouroboros do Marilyn Manson tentando chupar o próprio tenta chegar até uma tal de Grundnorm, a norma fundamental. Um monstro invisível que sustenta tudo e que ninguém nunca viu. O positivismo jurídico de Kelsen é a bigodagem perfeita, porque ele veste a autoridade com a máscara de neutralidade científica, né? Não há mais Deus, não tem mais povo, não tem vontade nacional, não há sequer uma espada, né? Há um jogo de carimbos onde o que importa não é o justo, mas se o documento está de acordo com outro documento. É a tirania mais impessoal possível, né? O poder sem rosto, apenas a engrenagem de papel timbrado, o famoso "tá na lei", tão amado pela esquerda quanto pela direita brasileira. A genialidade mórbida de Kelsen foi transformar a soberania num cartório. Se para Agostinho ali o critério era a justiça, e sem justiça o Estado não passa de uma gangue organizada, em Kelsen o critério é a forma. A soberania não depende de ser justa ou injusta, só de ser válida. A pior das leis, contanto que seja carimbada dentro do esquema normativo, é tão soberana quanto a melhor. A espada pode degolar inocentes, mas se o decreto que autorizou a espada nasceu de outro decreto formalmente válido, tá tudo em ordem, tá tudo ok. Kelsen trocou a tragédia do poder pelo tédio do protocolo. A política, que antes se assegurava como guerra, como pacto, como revelação e drama, virou apenas uma escada de papel cheia de carimbo que sobe até o infinito, sustentados por uma norma imaginária. Eis a bigodagem maior,
A soberania positivista é uma ficção que se apresenta como ciência. É o milagre de fazer desaparecer a moral, a religião, a história e até mesmo o homem e deixar só a norma em pé, como se o direito pudesse pairar sozinho no ar. Assim, é uma macumba isso aqui, né? Kelsen queria um direito puro, livre de qualquer impureza de valores ou metafísica. O que ele conseguiu foi um direito vazio, incapaz de justificar a si mesmo, senão com a frase infantil: é válido porque é válido. Né? No fundo, é o círculo vicioso do burocrata elevado à teoria geral do Estado. E é por isso que Hans Kelsen merece o nosso troféu bigodagem, como grande arquiteto do poder sem responsabilidade. Rastão, e o América de Natal que não sai da Série D? Bom, é um time estável e soberano, né? Rasta, ao atacar o globalismo e os narcoestados, Trump traz esperança de dias melhores? Olha, meu irmão, eu não a tenho. Certo? Os Estados Unidos têm um talento especialíssimo para combater um inimigo com unhas e dentes por um par de mandatos, né? E o trompete só tem um. Só que depois, meu amigo, muda a administração e a política externa muda junto, né? Daí o apoio mingua e tudo vira fezes. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Rasta, existe teologia da prosperidade entre os católicos? Não como ensinamento da igreja, mas como prática do marketing digital.